Outra equipe carioca também garantiu presença nas quartas de final da Libertadores. Que sufoco, que altitude, que loucura! Não foi um bom jogo do Flamengo, mas com as circunstâncias todas desfavoráveis, o Mengão tomou 1-0, segurou o placar e continua na Libertadores, enfrenta o Peñarol. O Flamengo foi para La Paz sabendo exatamente da dificuldade. Os 3.600 metros de altitude foram sentidos. Bruno Sávio era o protagonista no lado do Bolívar. Começou fazendo boa jogada pela direita. Mandou para a área. Aí Ramiro Vaca finalizou. Rossi defendeu tranquilamente. A chance mais clara dos rubro-negros foi com Gerson, depois de bom passe de De La Cruz. O volante tentou driblar o goleiro, acabou desperdiçando. Os donos da casa apostavam nos chutes de longa distância. No fim da primeira etapa, o Flamengo apareceu mais. Carlinhos e De La Cruz podiam ter marcado. No segundo tempo, Ayrton Lucas começou isolando. Já dava para ver que os últimos 45 minutos seriam longos para a torcida rubro-negra, né, Tite? Bom, logo depois, Bruno Sávio voltou a aparecer pela direita. Deixando para trás Ayrton Lucas e Luiz Araújo, parou no travessão. O Flamengo só ficava atrás. O cansaço era notório e o Bolívar, sabendo disso, aproveitou. Olha aí, Fábio Gomes cruzou para Bruno Sávio e o atacante marcou de cabeça, 1-0 Bolívar. Esse foi o 9º gol pelo alto dos últimos 10 sofridos na temporada pela equipe de Tite. A partir daí, o objetivo era só um: fazer o tempo passar, para evitar tomar o segundo. Até porque a derrota por 1 gol de diferença classificava o Flamengo, que tinha vantagem de 2 gols. Só que o Bolívar era muito superior. Coube a Rossi o papel de salvar o Flamengo. E assim foi feito. Uma defesa atrás da outra no momento mais crítico do jogo. A melhor delas no chute de Henry Vaca de canhota. A bola ainda desviou no travessão. O goleiro também pegou a tentativa de cabeça de Oviedo. No finalzinho, cartão vermelho para Anderson Jesus por parar o contra-ataque de Bruno Henrique. O jogador rubro-negro ia ficar livre na frente de Lampe. Noite de pouca inspiração, falta de fôlego e brilho de Rossi. Respira, torcedor. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena, ela absorve. Chegou no final do jogo, nosso time estava, tu fazia substituição, mas não dava. Ele respirava, mas não dava para recuperar. Então, foi também em cima do melhor futebol no enfrentamento, de uma grande equipe e também de uma superação. A gente sabia que hoje tinha uma final de 200 minutos, eram mais 100 minutos para completar. Então, eu acho que hoje o grupo se fez muito forte, porque assim, a gente sofreu muitos desfalques por lesão, mesmo no último jogo. A gente vem acumulando lesões também de outros jogadores, no jogo de ida sofrimos também. Em busca do tetra, o Flamengo enfrenta na próxima fase o Peñarol. O primeiro jogo acontece no Maracanã. Já a volta será em Montevidéu. As partidas serão nas semanas de 18 e 25 de setembro. Tite avaliou pouco o duelo com o time uruguaio. Ele lembrou mesmo foi da esposa Rose durante a coletiva. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal. O time carioca não sofreu apenas dentro de campo. Na saída do estádio, o ônibus da delegação foi apedrejado por torcedores do Bolívar. Aí o pós-jogo demos sorte que não estourou. Após
Após a partida, o técnico Tite passou mal e, ao chegar no Rio de Janeiro, foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador está lúcido, mas internado. Fibrilação atrial. Esse é o diagnóstico dado para o Tite. Estamos na torcida, que seja algo rápido. E daqui a pouquinho teremos as informações ao vivo para entender melhor o que aconteceu com o treinador rubro-negro. Agora o jogo, Dedê. O Rossi acabou sendo o nome da partida, eleito até o melhor jogador pela Conmebol. Justo. Independentemente disso, foi cirúrgico, apareceu nos momentos certos, contou com a ajuda da trave. O Bolívar joga com a bola nos pés, não fica só usando a altitude, deu trabalho, mas o Flamengo foi guerreiro, raçudo, resistente e conseguiu manter este 1-0. Lembrando que venceu por 2-0 na ida e agora vem ao Peñarol. Teve essa oportunidade do Luiz Araújo no segundo tempo e uma num contra-ataque do Bruno Henrique só no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo até teve a oportunidade de fazer gols, 2 gols pelo menos. O Gerson teve uma oportunidade claríssima ali, ele perdeu mais ou menos ali o time da jogada na intermediária, mas eu falei aqui até num tom de brincadeira, Loirão, parece um time juvenil jogando contra um time de profissional lá na altitude. É surreal. No segundo tempo, a gente via a dificuldade do Ortiz, por exemplo, em fazer a recomposição, do Gerson, que se desgastou bastante no primeiro tempo. Fiquei com a sensação que os únicos que jogaram de uma forma dinâmica foram o Luiz Araújo e também o De La Cruz. O resto sentiram ali a questão da altitude. Agora, o que me chamou a atenção é que o Flamengo tem tantas opções normalmente e agora está tão desfalcado que o Tite, na altitude, fez apenas 3 substituições. A dificuldade foi muito, muito grande para o Flamengo. O Rossi ele ganhou ali como o melhor jogador da partida e merecidamente, porque foi um segundo tempo muito difícil. E aí você falou aí no começo dos nossos comentários aqui em relação ao Flamengo do Tite. Desejar uma ótima recuperação para ele, que daqui a pouco ele esteja em casa ali com a família dele. Falando nisso, Tatiana Tavares está de plantão acompanhando lá no hospital, no qual o Tite está internado e está sendo observado, e vai trazer as informações sobre o quadro de saúde do treinador do Flamengo. Tati, para você, bom dia. Estamos aqui todos torcendo pelo Tite e também sedentos de informações, hein? O que está acontecendo realmente? Oi, Renata, Denilson, muito bom dia para vocês, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O Tite passou mal, né, ontem, depois da classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores, diante do Bolívar, na altitude de 3.600 metros. Ele apresentou inicialmente um quadro de arritmia, foi medicado pelos médicos do Flamengo, toda a comissão, ainda na Bolívia. Ele desembarcou hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, e foi encaminhado diretamente para esse hospital que fica na zona sul da cidade, em Copacabana. Fica até distante da casa do Tite, mas imagino que porque veio às pressas para cá, né? O Flamengo divulgou uma nota informando que ele passou por exames, né, por conta dessa arritmia, foi diagnosticado com uma fibrilação atrial. O que significa isso? Um ritmo cardíaco irregular e muitas vezes um ritmo muito rápido. Isso pode causar fadiga, falta de ar, enfim, vários problemas. Pode, inclusive, passar por cirurgia. Mas o último laudo indica que o Tite não vai precisar de nenhuma intervenção cirúrgica. Só que isso pode mudar a qualquer momento, por isso que a gente está aqui na porta nesse plantão. Ele está lúcido, está estável, mas vai precisar ficar internado, Renata, porque ele precisa de medicamentos para poder reverter aí esse caso. Lembrando que o Flamengo enfrenta no domingo o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Tite vai estar na beira do campo. A gente lembra também que ontem, após a partida, o Gerson sentiu muita dor de cabeça e o Tite chegou a falar na entrevista coletiva bastante da esposa e falando também que ele estava muito estressado durante toda essa semana. Pode ter juntado tudo isso. Agora a gente vai aguardar mais informações aqui do hospital. Ele está lúcido, estável, mas segue internado. Renata. Tati, muito obrigada pelas informações. Claro, o Flamengo já joga com o Bragantino domingo à noite. Então, o Tite está se recuperando, provavelmente, talvez nem tenha condições para poder exercer o seu papel ali na beira do gramado. E isso faz com que a gente pense na situação de todos os técnicos que têm uma pressão absurda, que devem ter vários momentos de oscilação, até de nervosismo ao longo da partida, de qualquer partida. E o Tite ontem somando altitude,
pressão pelo resultado, pela classificação, não é o melhor momento do Flamengo. Tudo isso somando, a gente viu que acabou tendo um quadro clínico, um quadro de saúde, e que ele passe por isso. Que ele passe por isso, que daqui a pouco esteja em casa com a família e exercendo o que ele mais gosta de fazer. E acrescento no teu comentário, vinha de uma derrota no Clássico, né? Uma derrota vexatória no Clássico, então tinha toda essa pressão de conseguir uma vitória, de conseguir a classificação. A vitória não veio, mas a classificação sim. Com um cenário ruim para ele, uma semana muito atípica. E ainda mais agora, esperando por contratações, tendo que pensar em todas as competições, porque o Flamengo está vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. E falando nisso, quem também tem a mesma... Fala, meus queridos e minhas queridas, mais um vídeo aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e página Maurício Paula Santos. Eu venho trazer mais algumas atualizações. Tite passará por procedimento médico e tem presença indefinida em próximo jogo do Flamengo. Técnico Tite do Flamengo está internado no Rio de Janeiro após passar mal na altitude de La Paz. O Tite foi internado no Hospital Corpa-Star, na zona sul do Rio de Janeiro, após a classificação do Flamengo na Libertadores. De acordo com o clube, o técnico passou mal depois do confronto com o Bolívar, na altitude de La Paz. Sem previsão de alta, agora o comandante precisará passar por um procedimento médico ainda nesta sexta-feira. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, Tite será submetido a uma ablação, procedimento médico indicado para arritmia cardíaca. Isso porque os exames detectaram elevações da frequência cardíaca do treinador e arritmia causada pela altitude de 3.640 metros acima do nível do mar da cidade de La Paz, né? Durante a viagem, Tite foi assistido pela equipe médica do clube e, em seguida, levado diretamente ao hospital após o desembarque no Brasil. Vale destacar que o treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para revisão do quadro através de medicamentos. Espero que Tite se recupere o mais rápido possível e possa estar comandando o Flamengo novamente nos próximos jogos. Saudações!